Olá, como vai você? Eu espero que bem. Eu tô ótima, sou Zô Nascimento do canal Plantas da Zulmira. E no vídeo de hoje eu vou atender o pedido de uma inscrita, eu falo o nome dela já já para você, tá anotado. Ela me pede que fale a respeito de uma plantinha que eu tenho aqui já há bastante tempo. Então vou falar a forma que eu cultivo e pode ser que sirva como dica para você aí, tá bom? Caso você tenha a planta, caso você goste dela e não esteja acertando, como a minha amiga lá, ela fala que não está conseguindo cultivar essa planta. Então vou mostrar a plantinha que eu tenho aqui e vou falar de como eu cultivo, que é o que eu sempre falo, o que eu faço aqui no meu quintal. Pode ser que dê certo aí para você também, né? Então eu tô dando uma passeada aqui pelas minhas plantinhas que ficam à meia sombra, são essas aqui. E o local onde essa plantinha fica é por aqui também. Infelizmente ele estava meio esquecido aqui. Eu vou te mostrar ele lá, ele estava tomando pouco sol. Mas vou te mostrar a plantinha e vou te falar da maneira que eu cultivo ele. Tá bom? Tá ali em cima, ó, onde eu gosto de ficar. Que eu fico sentada. Tá bom? Então vamos lá? Então tá aqui minha plantinha, ó. Eu vou me sentar e vou falar dela para você. É o Sedum Ouro. Quem me pediu para falar foi a Maria Cristina Pinheiro. Ela fala que tenta, mas não consegue cultivar essa plantinha lá no quintal dela. Eu já tenho essa planta há bastante tempo e não tenho problema, nenhuma dificuldade com ela. Só tem questões que a gente precisa observar. Então, como é que eu cultivo a minha plantinha? Em substrato para suculenta, lógico, tem que ser um substrato bem poroso, a água entra, molha e sai, deixa o substrato úmido e a água vai embora. Então isso é importante para toda suculenta. Eu acredito que nenhuma planta, a menos que seja uma planta aquática, nenhuma planta vai gostar de ficar com a raiz mergulhada na água, né? Então, é importante a drenagem, é importante que seja substrato para suculenta. Aí tem umas questões que são dela, que é o sol. Tá vendo que a minha plantinha tá bem longa, a raminha? É porque ela tá num local, como eu acabei de falar, ela tava num local meio sem sol, ela não tava recebendo sol nenhum. Então ela vai ficando assim, ó, estioladinha, compridinha. Tá vendo? Caindo fora do vaso, meio bagunçada. Isso é porque ela não estava tomando sol. Ela precisa tomar sol da manhã ou da tarde. Aí ela fica toda justinha, sabe? Toda durinha, toda firme, fechadinha. Não fica com essa varinha compridinha aqui, tá vendo? Ela fica compacta. Se ela tomar sol, sol da manhã ou sol da tarde. Aquele sol quente, sabe, do meio do dia, não dá para ela tomar, porque o sol queima ela toda. Vai matando, sabe? Do centro vai matando até matar toda a planta. Então, o sol é moderado e o substrato para suculentas. O sol de menos estiola, sol de mais queima. Então, a gente precisa ter esse cuidado aí com o sol. Que adubo eu uso nela? Essa minha planta já foi plantada há bastante tempo. Faz tempo que eu tenho ela. E quando eu plantei, eu misturava a torta de mamonas na terra. Na hora de plantar, prepara o substrato, coloca a torta de mamona. Então, o adubo que foi feito nela é esse. Eu parei de usar a torta de mamona já tem um tempo. Estou usando um adubo granulado industrializado comprado, que inclusive não estou gostando muito. Então, estou usando nessa daqui a torta de mamona lá do passado, que eu não sei nem se ainda tem alguma coisa de torta de mamona aí, mas é o adubo que ela recebeu. Então, ela não é uma planta exigente, né? Se anos aí plantada e ela tá bem e tá viçosa, ela não é uma planta exigente com relação à adubação, a gente não precisa se preocupar, né? O vaso, que vaso que ela tá plantada? Ó, ela se dá bem, eu já plantei em vaso de barro, não deu certo. O vaso que ela tá plantada aqui, eu não sei se eu tô conseguindo mostrar, mas é um prato. Sabe esses pratões de
que a gente coloca embaixo de vaso. Hoje em dia já nem se coloca mais, porque não pode juntar água, né? Por causa de dengue e outras coisas. Mas ela tá num desses pratos. Então eu furei o prato todo com ferro de solda. Coloquei o substrato e plantei ela. Ela fica bem, não precisa ter muito substrato. Ó, é um tantinho assim, uns 2 dedinhos de substrato. E a planta tá aí há muito tempo, tá bom? Não é exigente nessa questão também. E ela fica no tempo? Ela fica no tempo. Ela tá toda molhadinha, choveu bastante aqui. E ela tá toda molhadinha, toma chuva. Só que o sol é como eu acabei de falar, tem que ser moderado da manhã ou da tarde. Então você vai ter que achar um lugarzinho para ela, onde ela pega esse solzinho da manhã ou da tarde. E não pegue sol intenso da metade do dia. Tá bom? Praga, ela tem problema com algum tipo de praga? Não me lembro de já ter tratado. Nunca, assim, na minha mente não tem nenhum tipo de praga que já tenha atacado ela. Mas provavelmente uma cochonilha, alguma coisa por aí, né? Acaba sempre atacando, porque ataca tudo. Só que aqui com a minha talvez eu tenha tido muita sorte. Não me lembro de já ter tratado algum tipo de praga nela. Ela se propaga com facilidade? Sim, você faz mudinha. Por essas, pega um punhadinho disso aqui, é tão delicado que é até difícil pegar só uma raminha. Pega um punhadinho aí, coloca num outro vaso, na mesma condição, e você vai ter mais planta. Deixa eu mostrar aqui como foi que ela se propagou ela mesma. Eu deixei o vaso dela aqui em cima e caiu raminha, tá vendo? Formou uma moitinha. Tá se espalhando, tá vendo? Então, o que que tem aqui? Embaixo tem uma lona plástica. E migalha, né? O meu quintal é cheio de folha, de vaso, vai caindo essas migalhinhas no meio da pedra. Ela tá se alimentando disso, se nutrindo e aumentando. Então não é uma planta exigente, é muito fácil de propagar e fácil de cuidar, desde que a gente leve em consideração essas exigenciazinhas dela. Sol demais, né? Não vai dar certo. Aqui comigo é a dificuldade que eu percebo com ela, tá? Só essa mesmo. Mesmo essa daqui, tá vendo que ela tá meio altinha? Ó, ela tá aqui embaixo da árvore de pêssego. Tem o pé de pêssego, tem outras plantas. Então aqui ela não vai tomar sol mesmo. Então também tá... Sem contar que estamos no tempo de chuva, né? Então, pouco sol ela tá tomando. Então eu acho que eu já falei tudo que eu tinha para te falar a respeito do sedum ouro. Espero que tenha ficado claro, mas se ficou alguma dúvida você pode perguntar, tá bom? Eu falo com você lá nos comentários, tá certo? E vou me despedir aqui dessa orquídeazinha que eu não me lembro mais o nome. Perdi a ideia, mas ela tá cheia de flores. Olha que lindinha, parece uns mosquitinhos. Então agradeço a você que viu o vídeo até aqui, muito obrigada. Continue aí se cuidando e cuidando das pessoas que você ama. Não deixe de se cuidar. Não deixe, sobretudo, de acreditar que Deus está conosco. Ele cuida de nós. Ele nos ama onde quer que estejamos. Tá bom? Sempre há esperança. Tá bom? Fica com Deus. Um beijo. E até lá. Tchau.